Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bora lá para mais um estudo de mercado. E é isso, né, minha galera? Continuamos nesse mesmo cenário. Com o seguinte adendo, né? Finalmente, então, testamos aqui, né? A gente falou ontem no estudo que a expectativa do movimento era para testar aqui. Testou, rompeu essa linha de tendência de baixa e agora a gente tem que esperar. Tem até, sim, uma linha de tendência de alta agora aqui rolando, e até tá prestes a estourar amanhã. Pode ser alguma captura de liquidez e tal. Mas assim, eu posso marcar aqui para vocês. Mas, sendo bem sincera, cara, eu não consigo comprar enquanto a gente não estourar aqui agora. Inclusive no índice futuro tá pior ainda. Então, assim, vocês podem ficar chateados comigo, tá? Mas eu vou deixar de fora. Enquanto não sair do caixote, eu não vou fazer nada, assim. Hoje não tive operação nenhuma, nenhuma. Para não falar nenhuma, teve gente que fez um tipo de operação que eles fazem na mentoria que eu vou até contar para vocês, mas foi no dólar, tá? Então assim, nossas regiões se mantêm aqui do Bovespa. Eu quero que ou ele caia aqui para tocar esse ponto antes da gente subir junto na divergência de 60 minutos, ou ele vem, estoura logo para cima, toca nessa região para cair. Ou até a gente aceita o Spring aqui, lembra? Fechando acima nos 5 minutos, abaixo nos 5 minutos. A perda daqui é uma venda, stop aqui, alvo para cá. Tá? Então, temos que esperar esses cenários. Vamos falar aqui rapidinho de índice futuro. Estouramos, então, a linha, né? Conforme a gente havia mencionado. Cara, ainda falei ontem para vocês, né? Eu falei, até dá para você comprar se perder esse fundo, parará. Ele, na verdade, ele fez isso. Só que, mano, juro, meu Jesus, operar essa abertura aqui, um candle só de abertura que dá 1000 pontos, cara, é brincadeira, né? Olha isso aqui. De duas, uma, ou o ativo tá muito nervoso ou tá faltando dinheiro no mercado aí, porque qualquer um consegue movimentar, né? Mas, falar pra vocês, esperei aqui, hein? Esperei aqui e fiquei de fora. Beleza, tudo bem. Quando eu vi ele aqui nessa congestão, como ele começou a estourar, eu falei assim pro pessoal na sala, vai estourar a linha de tendência. E foi dito e feito. Testou essa região aqui dos 60 minutos que a gente comentou também, tá? Agora, se a gente for olhar até com afinco, a gente consegue desenhar uma nova linha de tendência, né? Uma nova linha de tendência. Ou seja, tudo se mantém exatamente igual. Tudo se mantém exatamente igual. Não tem muito que a gente procurar aqui, tá? Tem que esperar estourar para alguns lados. E eu estou com muito receio de que essa acumulação aí esperar para os dois lados, sei não, sei não. O cenário político está esquentando cada vez mais. Eu quero muito comprar, mas aí eu só vou poder comprar, né? E fazer esse movimento de forma mais segura se o Bovespa estiver aberto. Se ele vier até aqui, eu posso até tentar. Eu vou dividir a minha bala em três. Eu vou contar aqui para vocês. Vou dividir minhas balas em três. Então a primeira vai ser se tiver só o Spring aqui. A segunda, agora, se ele tocar aqui entre 132,450 e 132,335, eu acho que eu vou arriscar, sim, uma compra com stop aí de 125 pontos. Bota uns 140 pontos, mais ou menos. E se ele estourar aqui, aí a gente tem a terceira possibilidade, que é fechar abaixo, fechar acima. Tem essas três possibilidades. Idealmente, seria bom se acontecesse com o Ibovespa aberto, né? Vamos torcer para isso acontecer. O cenário de compra, isso aqui, tá? Se isso aqui, de fato, então, é uma acumulação, né? A gente precisa que ele exploda para baixo para dar o spring, para dar todas as fases de Wyckoff, para que a gente consiga ver aquela mola, justamente, ó, comprime antes de expandir. Então, ele precisaria vir aqui. Se o player for embora para cá sozinho, ele vai sem mim mesmo, sem mim. Aí aqui eu vou ter que buscar pela venda, né? Porque se a gente está jogando dos dois lados nos 60 minutos, eu estou procurando por uma região de resistência para poder vender e uma região de suporte para poder comprar. Minha primeira região de venda aqui continua no 135,870 até 136,020, depois 136,750 até 137,175, depois 138,165 até 138,581, depois 138,940 até 139,450 e depois 139,860 a 140,203, certo? E compra só aqui. Para cá eu tenho esse ponto aqui em 130,640 mais ou menos,
mas para eu comprar tão distante aqui dessa região, eu vou esperar o Ibovespa estar aberto. Posso perder a compra, mas é melhor aguardar o Ibovespa, que vai ser um cenário mais concreto, tá bom? Agora falando de dólar, o que rolou, vocês lembram ontem, né, que eu comentei, eu disse, aqui até tinha marcado, Parará, essa região, mas não perdeu, fechou abaixo e tal. O que aconteceu? A gente tinha uma linha de boss aqui, né, do 25 minutos e uma linha de boss dos 60 minutos. Muitos alunos da mentoria, inclusive, pegaram. Se você é da mentoria, comenta aí, você pegou, por favor. Pegaram, mas foi no risco, foi no toque, porque não deu divergência, não deu nada, deu só o RSI. Teoricamente, quando o ativo ele cai muito rápido, a primeira vez que ele vai para os 5 minutos acima de 70, caiu muito rápido. A primeira vez que ele vai aos 5 minutos acima de 70 é possível região de topo, cai de novo. Vem aqui, região de 70, cai de novo, entendeu? Então essa é a regra do RSI, quando você sabe aplicar ele muito bem. Tem uma região aqui que eu vou só comentar com vocês, mas não vou marcar, porque eu queria que tocasse pelo menos o 26 aqui para eu comprar. Mas esse ponto aqui, que eu vou deixar em não, azul já tem, né? Violeta. É o que a gente chama de defesa do médio do player, tá? E é uma defesa do médio do player bacana, porque minha referência, minha manipulação e o toque aqui é a defesa do médio. O toque é a defesa do médio. Como eu já rompi esse topo aqui, o player já validou essa pernada, então qualquer retorno aqui é válido de compra. Inclusive, se a gente for traçar o de 0 a 79, olha o que a gente tem. Região de 79, as pessoas que compram pelo aquele operacional de OTE, né, Optimal Trade Entries, que é essa região de 79%, que é semelhante à buy zone de John Crane, tá? Ela tem expectativa, o stop dela tá aqui, expectativa de voltar para cá, tá? Então não é de tanta loucura. O que me falta aqui nessa questão é somente a região, que eu precisava que tivesse tocado 26. Então, por isso que eu não vou fazer nada aqui, não vou fazer nada, tô marcando para quem tiver mais balas, tá? E vou esperar ele tocar o 26 para poder comprar. Aqui, a primeira região de compra que eu tenho é do 26 até o 515. Depois do 506 até o 495. E depois só no 431. Agora, região de venda, o que a gente tem aqui? Bem interessante. Entre 5574 até 5589. Depois, isso aqui eu gostaria que capturasse essa liquidez, mas eu deixei essa linha aqui porque é uma linha de boss dos 125 minutos, 5600, tá bom? Fique esperto nessa região. Se tiver as nossas confluências, né, de RSI e a OMSD de divergência, às vezes vale a pena arriscar uma venda aqui. E depois 5.619 até 5.636,50 e depois 5.647 até 5.652. E aqui a linha de boss do diário em 5.709. Não sei. Os dois, vocês estão vendo, né? Os dois players estão acumulando num range assim que tá complicado. O dólar até a gente pode falar que ele deslanchou para baixo, mas se a gente for olhar para um cenário de diário, no caso do diário, o que a gente está olhando aqui? Deixa eu botar o gráfico limpo. No diário, o que a gente poderia estar vislumbrando? Cara, é uma região de mensal, uma região de semanal. A minha referência foi dada aqui. Essa mega hiper manipulação nessa região. A minha primeira defesa do médio foi bem aqui cravada. E agora a gente está nessa região que é a segunda defesa do médio do player. Então, até, vamos lá, de novo, ó. Rompeu o topo, vamos traçar de 0 a 100 aqui. Aqui, olha a confluência do 26 aqui. Então aqui é muito interessante. Mas em verdade, a gente pode falar que esse order block já é uma região. Mas Ariane, por que você não quer operar ali? Cara, porque eu queria muito o OTE para ficar mais segura. Porque tá muito complicado o cenário do dólar, sabe? Bem aqui. Tá? Então, de fato, sim, podemos falar que a gente tá na região do diário, mas eu queria filtrar um pouco mais essa região. Nem que seja pra cá, ó. Mas aí a gente cai de novo. Não, aí a gente já tá caindo 30. Dá pra deixar aqui, tá? 26 é o melhor dos mundos, mas aqui já dá pra querer ir lá. E aí pode ser bacana, porque pode ser que ele vai fazer um spring duplo aqui. Aí me interessa muito, viu? Eu gosto desse cenário. Beleza? Agora vamos pro Trading View aqui, pra gente poder falar rapidinho sobre alguns ativos. O que está acontecendo, né, meus amigos? A gente fez esse trade aqui, eu comentei com vocês que foi no RSI do 240, que possível fundo semanal. Chegamos até essa região aí onde ele estava acumulando. Isso aqui era o key level do diário e também o key level do 288. Ele chegou lá porque ele fez choque, certo? Se o player fez choque, aqui é a primeira região que o vendedor tem que atuar. Se voltar aqui para cima, aqui é a segunda região que o player vendedor vai atuar.
Então, para cima, eu só tenho de venda aqui entre 117,895 até 118,850. Agora, fizemos um movimento que eu tenho que mencionar para os amigos, que é o seguinte. Se a gente for olhar uma hora nosso, aqui. Se a gente for olhar aqui de 0 a 100, tocamos inclusive a região de OTE, bem aqui em 112,770. Isso aqui é uma defesa do médio perfeita. Olha só. Deixa eu tirar isso aqui. Olha isso aqui, cara. Olha como, cara, quando eu vejo isso aqui, eu falo, nossa, que massa operar, né? Que massa entender isso. Então aqui foi minha referência, aqui foi minha manipulação, a defesa do médio do player certinha, junto com 79%. E o alvo disso aqui é tentar chegar pelo menos até essa região e depois até essa região, tá? É um bom payoff, Então, vamos deixar aqui. Até aqui dá 2,1. Até o topo aqui a gente consegue, às vezes, até 3, tá? Vou deixar até aqui, que é mais seguro, e aí quem quiser seguir adiante, beleza. Tá bom? Então, é isso que a gente tem do Bitcoin. Caso perca aqui, a gente tem essa região aqui de compra. E aí vai ser quando a gente vai ter uma divergência do próprio 288 minutos ou do 4 horas, tá? Dentro dessa região aqui. Então, o que a gente vai esperar? Se estopar essa galera aqui da defesa do médio, a gente vai esperar esse movimento aqui. Ele cai, dá a compra para cá, com a divergência do MACD, com esse topo querendo ser rompido e testado. Então, a gente tem essas duas possibilidades de compra ainda, tá bom? Deixa eu anotar aqui, certo? Problema só dessa venda aqui é essa linha de tendência de baixa, tá? Fiquem atentos a isso. Não usa todo o dinheiro que você tem aqui. Então, divide em 3 e aí vê se estourar aqui, você entra mais ou menos nessa região, mais ou menos, tá? Porque quando rompe a linha de tendência de baixa, ele vai tentar buscar o último topo aqui, tá bom? Ouro, nada a se fazer. Vamos esperar ele sair dessa questão aqui toda. Perdi o trade, beleza? Faz parte. Agora, euro dólar, ele ainda pode voltar aqui para cima, dar essa divergência de 1 hora e a gente pode vender esse 1 hora. No 288 minutos, eu nem olhei. Deixa eu ver se ele tem divergência. Não, ele não tem divergência. Então, a gente vai ter que entrar região de 288, 1 hora já tá com o meu RSI aqui validado. Será que ele deu? Não deu, hein? Para cá. Mas não tocou a região, então não foi perfeito esse trade. Vamos esperar ele tocar e aí a gente vai ter o nosso trade de 1 hora, beleza? Enquanto isso, ou a gente espera voltar para cá, 1,169, ou a gente espera cair 1,138, mais ou menos. E aqui é a primeira região de venda. E o S500 veio para o nosso alvo para cá, né? Acabou esse trade, foi lindo, maravilhoso. Ele ainda não está na região de OTE, igual o outro, o Bitcoin ali. Para ele estar em região de OTE, ele tem que vir pelo menos até aqui. Não tem compra aqui antes dele voltar para cá. Não tem. Então aqui a gente pode até deixar uma possibilidade de compra nele, tá? 6,278 até 6,267. E depois, se ele passar dessa região, eu vou querer que ele caia aqui mesmo para tocar neste ponto aqui. 6197, 6198. DXY, em contrapartida do euro-dólar, também não aconteceu nada, né? Tá mortinho da Silva Saulo. Deixa ele aí. É isso, pessoal. Grande beijo para todos vocês. Até amanhã. E é nóis. Beijo. Ah, peraí. Eu não posso esquecer. Jesus amado. Ó, amanhã tem live. Amanhã não vai ter estudo de mercado. Amanhã tem live, tá bom? Então, live sobre todo o nosso operacional SMC aqui no YouTube, gratuito, às 19 horas. Eu espero você e avisa seus amigos aí que não para de tomar stop e quer melhorar o operacional e dar a volta por cima. Beijo para vocês.